Bom, pessoal, no último vídeo nós fizemos, né, a finalização aqui do cenário dessa fase. A gente fez o background com parallax, né, e como vocês podem ver aqui, né, a gente tem a parallax tanto na vertical quanto na horizontal, né, e a gente também fez uma das camadas com animação, né, então essa camada aqui do mar, né, a gente vê que tem uma animação ali frame a frame, né. Nesse vídeo agora a gente vai começar a trabalhar um pouco mais com a câmera, né? Porque a gente vai precisar customizar a câmera dependendo aí do cenário que a gente tiver, né? Então cada cenário pode ter uma configuração diferente. Por exemplo, quais são os limites, né? Ou até o zoom que a câmera tá, né? Tudo isso. E assim, a gente vai mexer um pouquinho mais com o script, tá? E a gente vai ver alguns conceitos que são bem importantes aqui para Godot, tá? Então eu recomendo que vocês aprendam bem, tá, esses conceitos que eu vou mostrar aqui, porque eles não vão servir só para a câmera, né? Até a gente pode pensar, puxa, mas fazer tudo isso só para a câmera? Não, tá? São coisas que a gente vai usar em diversas situações. Vocês vão ver que a gente vai acabar repetindo esses conceitos que eu vou mostrar aqui, né, em várias outras situações. Então, acaba que a câmera vai ser só um exemplo aí, né, para a gente poder explorar e depois aplicar isso, né, em outros lugares, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos entender qual que é o problema, né? Como vocês viram aqui, essa fase a gente pode subir, descer, ir para um lado para o outro e a câmera acompanha, né? Se a gente vier na fase da floresta, até deixa eu aproveitar e colocar uns bloquinhos aqui para a gente poder subir um pouco, né? Então vou pegar aqui, não lembro se eu cheguei a fazer, né, a colisão, mas eu vou só colocar um exemplo aqui, né? Vamos colocar uns degraus aqui. Depois eu apago, só para a gente, né, ver o que acontece. Vou fazer até aqui em cima. Beleza, se eu rodar essa fase aqui, ó, e vier subindo, ó, a câmera não sobe, tá vendo? Quer dizer, a câmera sobe, mas não tem mais cenário lá para cima, né? Então a gente precisa limitar a câmera aqui, tá? Então o que acontece? Ó, a gente vai personalizar a câmera, tá? Conforme o lugar que a gente tiver, né? Então, como vocês viram aqui, esses bloquinhos já bugaram, né? Porque não é o bloco ideal, né? Eu não usei o bloco de uma colisão, enfim, né? Foi só para mostrar ali o problema que acontece, né? Então, vou selecionar de volta aqui o Tile Map e vou remover, né, todos esses bloquinhos que eu coloquei, tá? Depois eu faço certinho ali até para a gente poder testar essa fase. Então assim, como vocês notaram, a câmera é uma só, né? Porque a gente vem aqui no player, né? E a gente tem a câmera aqui dentro do player. Então o limite que a gente definir aqui, ele está valendo para as duas fases, né? Para todas as fases que a gente fizer. Então isso é muito ruim, né? A gente fica amarrado aqui, né, a essa configuração, né? Então isso que a gente vai evitar. Então assim, vou começar removendo a câmera daqui, tá? Vou deletar mesmo, não quero mais essa câmera, até porque não faz tanto sentido que o player traga a câmera, né? A gente fez isso de forma provisória, porque é uma maneira rápida e fácil de a gente já ver a câmera funcionando, né? E para a gente poder explorar a fase, enfim, né? Então, como eu sempre falo, eu sempre começo do jeito simples, mesmo que ele não esteja assim 100% correto, mas eu acho que é mais didático, né? A gente primeiro vê funcionando, depois a gente entende o porquê que a gente está fazendo todas essas alterações, tá? Então eu removi, né, o player, né, a câmera aqui do player. Se eu voltar aqui, ó, vou esconder esconder um pouquinho aqui as camadas do background, né, só para a gente poder visualizar melhor aqui a hierarquia, ó. Não tem nenhuma câmera aqui, tá? Mas se eu rodar, né, por que a imagem aparece e não tem nenhuma câmera? Se não tiver nenhuma câmera, a Godot coloca uma câmera ali, né, padrão na origem, só que essa câmera ela não tem comportamento nenhum. Então, ó, a gente vai embora, ela não segue o player, né? Então ela está ali estática, né? Então o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai criar uma cena nova para ter só a câmera, né? Porque daí a gente vai configurar essa câmera e da mesma maneira como a gente traz o player, cada vez que a gente cria uma cena nova, né? A gente vem aqui, ó, nas entities e arrasta o player para cá. A gente vai arrastar a câmera também, tá? Então, se a gente vai criar uma cena nova, vamos clicar aqui nesse botãozinho de mais, né? E qual que vai ser o nosso nó raiz? Vai ser a própria câmera, tá? Então eu vou colocar aqui essa opção de outro nó. Eu vou buscar aqui pela câmera 2D. Tá aqui ela, vou adicionar. Beleza. Posso até renomear, né? Vou tirar o 2D aqui, né?
que vou deixar só com o nome de câmera, né? A gente só está trabalhando com 2D, então não precisa diferenciar. Beleza, então tá aqui a nossa câmera, essa que a gente vai começar a usar agora. E eu vou salvar ela, né? Então tá aqui, ó, não salvo, Ctrl S, e ela vai ser uma entidade, tá? Então ela é uma cena, né? Assim como o player, e assim como, né, as fases que a gente fez. Só que, né, como ela não é, digamos assim, uma fase, né, uma tela de título, tudo isso a gente vai sempre salvar como uma entidade, tá? Então as entidades vão ser o player, a câmera, a moeda, o baú, né, tudo, o inimigo, né, tudo que a gente, né, usar para compor né, o nosso jogo, assim, né, em termos de objetos e entidades, né? Beleza, então tá aqui a câmera, né? Bom, primeiro, vamos definir alguns limites meio que básicos, assim, tá? Então, eu vou colocar aqui na esquerda, eu vou colocar 0, tá? E eu vou colocar, deixa eu ver, aqui na parte de baixo, provisoriamente, eu vou colocar o 208, que é a altura do... que seria a altura da nossa imagem, né? Então, assim, eu posso colocar aqui alguns valores que eu considere que sejam assim meio que padrão. A maioria das fases, né, vão ter essa configuração. Mas isso aqui é para a gente depois poder mudar mesmo, tá? Então eu vou deixar assim, por enquanto, só esses valores. Eu vou colocar aqui essa suavização, que eu acho que fica legal, né? A gente já tinha lá. E acho que tá bom por enquanto, tá? Então eu vou salvar aqui a nossa câmera. E eu vou fazer o seguinte. Agora, por exemplo, assim, ó, eu vou vir aqui no Tropic, né, que é a nossa cena, e eu vou trazer para cá a câmera, tá? Então tá aqui a câmera, eu arrasto para cá, tá? Beleza, se eu rodar, né, tá ali a câmera, né, não vai fazer nada ainda, né, porque a gente não tem a referência do player, ela não segue o player, nada. Mas agora, né, tudo que a gente fizer para essa câmera, né, se a gente fizer aqui na cena da câmera, vai valer para todas as fases, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui na floresta e vou colocar uma câmera aqui também, tá? Então eu vou vir aqui e arrastar a câmera para cá. Vou deixar em qualquer lugar, tá? Por enquanto não importa. Também vou esconder as camadas para ficar mais fácil da gente ver. Então, assim, ó, as duas cenas têm a mesma câmera, tá? Então, assim, a gente vai configurar a câmera aqui, tá, na cena dela, e tudo que a gente fizer aqui vai valer para todas as fases, né, porque a gente arrastou a mesma referência, né, então a gente sempre vai poder editar a câmera, digamos assim, tudo que for global da câmera, né, geral para ela, a gente vai poder fazer aqui, e o que for particular a gente mexe em cada uma delas, tá. Assim, ó, se eu pegar e colocar essa câmera dentro do player, funcionaria? Até funciona. Né, vai funcionar, beleza, vai ser igual estava antes. Só que o que eu quero, assim, é aproveitar essa oportunidade para mostrar algumas coisas de código, tá? Que, como eu falei, elas vão ser muito úteis em outras situações. Então a câmera vai ser meio que um exemplo. E na verdade mesmo, eu até prefiro fazer assim como a gente vai fazer agora, porque eu acho que fica mais organizado e faz mais sentido, né? Eu acho que não é muito legal que a câmera esteja dentro da árvore do player, né? Não, a câmera é algo externo ali ao player, pelo menos num jogo assim, né? Se a gente estivesse fazendo talvez um jogo FPS, né, um jogo em primeira pessoa, aí tudo bem, você faz o personagem e coloca a câmera dentro do personagem como se fossem os olhos do personagem, mas não é o caso aqui, né? Então eu acho mais legal deixar a câmera fora do player. Só que, e como que ela vai seguir o player? Tá? Tem alguns nós que fazem isso, mas eu prefiro escrever um script, tá? Até porque, como eu falei, nesse script a gente vai ter alguns bons exemplos aqui de algumas particularidades da Godot, tá? E de GDScript, né? Que é a linguagem. Então a gente vai adicionar um script a essa câmera, tá? Então eu vou clicar aqui, né, no símbolozinho dos scripts, vou escolher um lugar aqui para a gente salvar, né? Então vou abrir a pastinha, né, ele está apontando aqui para entities, eu vou subir um nível aqui e vou salvar dentro do scripts, né, dentro da pasta scripts. Vou deixar como câmera GD mesmo, tá? Então vamos abrir aqui e clicar em criar, tá? Beleza, tá aqui o script, já foi adicionado, né? E aqui na pastinha, se a gente for olhar lá, tá lá ele já, né? Script, câmera.gd, beleza. Esse script aqui agora, né, por enquanto a gente só tinha o do player, né? Aqui a gente pode alternar entre todos os scripts que a gente tem, né?
O do player, ele também tinha essa função de process, só que era physics process, aqui tem essa... Por que vieram essas duas funções, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Esse vídeo a gente vai trabalhar bastante aí com a parte de script, tá? E, como eu falei, é bem importante. Então, assim, essa primeira função, raid, né? Ela até está descrevendo aqui, ó. Ela é chamada quando os objetos entram na cena, entram aqui na nossa árvore de nós, né? Então, assim, os objetos estão ali, vamos pensar, o jogo rodou, carregou, né, carregou a árvore, né? Carregou a árvore significa veio aqui, carregou cada um desses objetos, tá? Então, quando isso acontecer, essa função vai ser chamada, tá? Por quê? Porque aqui a gente pode fazer algum tipo de configuração que a gente queira fazer assim que o jogo roda, né? Assim que esse nó está na cena, tá? Então isso é muito comum, né? Acho que, sei lá, todas as linguagens de programação de jogos, todas as engines de jogos, elas vão ter, né, uma função que é chamada quando carrega e uma função que é chamada quando, digamos assim, está sendo processado, tá? O que é isso daqui? Esse process é uma função que vai ser chamada, digamos, 60 vezes por segundo, tá? Então, quando você fala lá, meu jogo está rodando a 60 FPS, significa que ele está atualizando os quadros 60 vezes por segundo, tá? Então, aqui nesse caso, todos os frames, todos os quadros que estão aparecendo, para eles serem desenhados, eles obrigatoriamente vão passar por aqui, tá? Então, assim, cada objeto nosso, a gente tem acesso a essa função, né? E aqui a gente pode fazer alguma coisa que precisa ser atualizada constantemente, tá? Então é muito comum que a gente tenha essas duas funções, tá? E esse delta que vem aqui, ele é o tempo que passou entre o último frame e o atual. Então ele calcula quanto tempo demorou para fazer todo o processamento e informa para a gente através desse delta. E essa informação aqui ela é muito, muito importante, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre esse delta, né? Por enquanto a gente não vai precisar dele, mas eu vou fazer um vídeo sobre o delta porque vocês vão ver que muito cálculo a gente tem que fazer sempre baseado no delta, né? Para que fique tudo certinho ali, principalmente quando envolve velocidade. Beleza, então assim, dei uma passada aqui sobre essas funções, porque eu considero que é bem importante a gente entender isso. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que a câmera tenha a referência do player, né, como se fosse um alvo. Então assim, a câmera vai ter um alvo, né? Então ela tem um alvo porque ela precisa saber para onde ela tem que olhar, né? Então ela vai seguir o player é o alvo da câmera, tá? Então eu vou declarar aqui uma variável, tá? Que eu vou chamar de target, que é o alvo, né? E ela pode ser, por exemplo, um node 2D, né? Porque o player é um node 2D ou qualquer outro alvo pode ser um node 2D também, né? O que é um node 2D? Qualquer objeto que esteja aqui numa cena 2D, vamos pensar assim. E todos os objetos que são desse tipo node 2D, eles têm uma posição, né? Eles estão localizados ali na cena, eles têm basicamente um transform, tá? Que seriam essas informações aqui, posição, rotação e escala, tá? E a gente vai precisar saber a posição do player para a câmera pegar e copiar a posição do player, né? Ela vai se posicionar exatamente onde o player está, ou seja, na prática ela vai seguir o player, tá? Então a gente vai precisar da referência, né? Só que aqui, ó, a gente não tem o player aqui. Então como que a gente pega a referência do player nesse caso, tá? A gente vai fazer uma busca assim que esse nó entrar, né, na cena, por exemplo. Vamos olhar a Tropic aqui, ó. A câmera está aqui, o player está aqui. Então aqui ela vai ter acesso, né? Mesmo que aqui não tenha, quando ela entrar na cena ela vai ter acesso ao player. E para facilitar essa busca da câmera pelo player, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no player, tá? Então ó, eu estou no nó do player, tá? Eu vou deixar aqui para a gente ver bem onde que a gente está. E eu vou criar um grupo, tá? O que são os grupos aqui na Godot? Para quem já trabalhou com lista, por exemplo, né, o grupo a gente pode pensar como sendo uma lista de um determinado tipo de objeto, né? Então eu posso ter uma lista de todas as moedas que estão na fase, aí eu posso fazer alguma ação com elas, ou todos os inimigos, ou os checkpoints, qualquer coisa. Então assim, é muito bom a gente ter acesso à lista dos objetos que são todos do mesmo tipo, que a gente consegue, né, manipular aquilo ali de uma forma bem mais direta. Só que aqui na Godot a gente pode pensar na lista também como sendo uma tag, tá? Isso muda bastante o jeito de pensar, porque assim,
uma tag seria, digamos assim, uma característica que aquele objeto tem, ou é uma característica comum a vários objetos. Então ele funciona tanto como lista, né, como quanto tag. Então o que seriam as tags, né? Seriam, né, uma característica comum. Então os objetos eles pertencem ao mesmo grupo, têm a mesma tag, a gente pode pensar dessa forma, tá? Para criar é bem fácil para criar um grupo, tá? Então ó, eu selecionei o player aqui, eu vou vir aqui em nó, tá? Então a gente vai acessar essa aba aqui, acho que a gente ainda não acessou nessa série. E aqui ó, tem sinais e grupos, tá? A gente vai trabalhar com sinais também. Mas o que me interessa agora, se tiverem sinais, ó, cliquem em grupo, tá? E a gente vai poder criar alguns grupos aqui. Então eu vou clicar no maisinho aqui, vou dar um nome para o grupo, vou chamar de player. E eu vou colocar ele como global. Aí a gente pode se perguntar, puxa, mas o player ele é único, por que ele faz parte de um grupo, né? Então vamos pensar que esse player ele vai receber, né, esse nó vai receber a tag player. Basicamente é isso que vai acontecer aqui, tá? Então assim, ó, quando eu seleciono qualquer objeto, aqui do lado ó, a gente vê, ó, vai aparecer o player aqui, ó, só que tá vendo que ele não está selecionado? Quando eu clico no player, ele aparece selecionado, ou seja, esse objeto aqui, ele tem a tag player, ele faz parte do grupo player, tá? E vai aparecer esse ícone aqui, ó, indicando para a gente que ele faz parte de um grupo, né? Ele está num grupo, né, que se chama player, tá? Então assim, da parte do player é só essa configuração que a gente vai fazer, tá? Eu vou salvar, então assim, se eu vier aqui na Tropic, ó, e olhar o player, ele já ganhou aqui, né, a bolinha indicando. Aqui na Forest também, né, porque a gente está mexendo aqui, né, no nosso objeto raiz aqui do player, né? Então voltando para a câmera, né, aqui não muda nada, ela não tem ainda acesso ao player. Mas no script a gente pode fazer o seguinte, então ó, eu vou trocar aqui esse pass, né, que fica ali provisório. Então assim que eu carregar, eu vou buscar se tem alguém no grupo player, tá? Então por isso que a gente criou lá. Uma maneira muito fácil de buscar um objeto aqui na árvore da nossa hierarquia é a gente começar colocando aqui, ó, getTree, tá? GetTree é pegar a árvore, né? Então eu estou pegando a árvore da cena. Aqui, por exemplo, não tem o player, tá? Mas isso vai acontecer quando o jogo rodar e a gente vai rodar uma dessas fases. Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai pegar essa árvore inteira aqui, tá? Então esse script vai pegar a árvore da cena que ele tiver, tá? Vou voltar aqui para a câmera só para não confundir. E aqui eu vou colocar assim, get, deixa eu ver, group, get nodes in group, tá? Então eu vou chamar essa funçãozinha aqui e ele vai buscar todos os nós que tem em um grupo e eu digo qual é o nome do grupo. Por exemplo, ali ele já até trouxe para a gente player, tá? E o retorno dessa função eu vou guardar temporariamente numa variável, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, var. Posso chamar aqui de nodes, por exemplo, igual, né? E aí eu atribuo isso, tá? Então aqui, ó, eu declaro uma variável, né, que vai ter todos os nós que tiverem no grupo player. Mas só tem um, não tem problema. Vai pegar aquele um que tem, né? Eu vou chamar de nodes só para, né, fazer sentido, porque eu estou pegando todos os nodes no grupo. Beleza. Aí aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso primeiro, para assim a gente evitar erro ou pelo menos a gente identificar mais rapidamente o erro, pode ser que a gente coloque a câmera e esqueça de colocar o player, tá? Meio difícil, mas assim, ó, vamos pensar, quando tem um monte de objeto, né, um objeto depende do outro para funcionar bem, como aqui, né, a câmera depende do player para funcionar bem, de repente tem um outro objeto, né, e a gente esquece de algum, é muito comum que a gente esqueça, né, e aí fica difícil de a gente achar por que não está funcionando. Tá? Então, se aqui, por acaso, né, como eu falei, é só um exemplo, né, mas a gente já vai fazer do jeito certo para facilitar para a gente lá na frente. Né, lá no futuro a gente já vai estar fazendo tudo certinho, então né, qualquer coisa errada a gente já vai ficar sabendo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, if, tá? Então eu vou verificar se o nodes.size, né, se ele for igual a 0, significa que eu não achei ninguém. Então aqui deu um, né, seria, digamos, uma situação de erro, né? E aí eu vou fazer um push de um erro, tá? Isso daqui é só simplesmente uma mensagem que vai aparecer aqui, né? Se ele chegar aqui, né? Se ele chegar aqui é porque ele não encontrou o player. Então a gente pode colocar aqui, ó,
player not found. Né, o player não foi encontrado. Hoje pode escrever em português mesmo, porque daí ajuda. A gente vê uma mensagem de erro escrita em português, a gente sabe que, né, foi a gente mesmo que colocou, né, fica mais fácil de identificar. Se ele chegou nessa linha de baixo aqui, ó, aqui, né, eu esqueci, vou colocar um return, tá? Porque é o seguinte, se ele não encontrou nenhum player, ele retorna a partir desse ponto. Idealmente, a gente pode escrever isso aqui em outra função. Eu já vou passar isso aqui para uma outra função, vocês já vão entender melhor. Tá? Mas, ó, se ele entrou aqui, ele deu o erro e ele retorna. Tá? Então, esse RAID é interrompido, ele para por aqui. Ele fala, ó, deu um erro, não faço mais nada. Beleza. Esse return a gente pode usar em outros momentos, não só quando a gente coloca um erro. Tá? Mas se ele chegou nessa linha aqui, é porque ele não entrou nesse if, ou seja, tem alguém, né? Ele encontrou um player. E a gente está interessado só no primeiro que ele encontrou. Né? Obviamente ele vai encontrar só um, né? Mas aqui a gente precisa, como a gente está trabalhando com uma lista de nós, a gente precisa realmente pegar o primeiro. Tá? Então agora sim, ó, o target que eu declarei lá em cima, né, esse carinha aqui, ele vai receber dos nodes o que tiver na posição 0. Tá? Esses colchetes aqui, deixa eu até dar um zoom aqui, né? Esses colchetes indicam a posição de um elemento dentro da lista. Então vamos pensar assim, ó, se o nodes tem lá 5 elementos, a gente tem o 0, 1, o 2, o 3 e o 4. E a gente pode ter acesso a qualquer um deles. Tá? Então eu posso fazer alguma coisa com ele, colocar, guardar numa variável, mudar algum valor, enfim. A gente tem acesso, né, a uma variável ali que está dentro de uma lista. Beleza, aqui eu peguei o target. Para a gente, né, que seria o player. Para que isso aqui fique um pouco melhor, até de a gente ler, né? Porque, ó, RAID, daí pega nodes, não sei o que, faz um monte de coisa. É interessante a gente criar outra função, tá? Então eu vou criar uma função aqui, eu vou chamar ela de getTarget, tá? Fica mais claro, ó, essa função vai pegar o target. E aí eu vou pegar tudo isso daqui que eu escrevi aqui, Ctrl X para recortar e vou colar aqui, tá? Só cuidar aqui com a indentação, né? Para ficar tudo alinhado. E aí aqui, ó, na minha função RAID, eu vou colocar getTarget, tá? Vou colocar essa chamada da função, tá? Por quê? Porque às vezes eu posso querer fazer algumas outras coisas aqui, além de pegar o target, né? E como aqui eu já estou retornando, agora ele faria o seguinte, ele vem para cá, procura o player, se ele não encontrou nenhum, ele retorna, e a partir daqui ele faria outras coisas que a gente quer fazer, né, dentro dessa função de RAID, tá? E fora que aqui a gente está dando um nome, né? getTarget. A gente está dando um nome para toda essa ação aqui. Então faz muito mais sentido. A gente lê aqui, ó, getTarget. Ah, beleza, está pegando os nós players. Se não tiver nenhum, dá erro. Senão ele atribui o target aqui ao primeiro objeto que ele encontrar, tá? Então isso deixa bem mais claro, né, o código para a gente. Beleza, considerando agora que a gente já tem um target, essa função vai ficar rodando em todos os frames, né? Eu poderia escrever uma função separada igual eu fiz aqui, mas como vai ser uma linha só, eu vou escrever aqui mesmo, tá? Depois se a gente vê que está complicado, que a gente precisa expandir, a gente separa em funções, porque é sempre uma boa escolha, né? Separar as coisas em funções. Ó, eu estou no nó da câmera, certo? Eu estou escrevendo esse script justamente dentro da câmera. Então, se eu escrever position aqui, eu estou me referindo à posição da câmera, tá? Agora, se eu trocar a posição da câmera pela posição do meu target, então eu posso pegar o target.position, né? Porque ele é um nó 2D igual à câmera, então ele também tem uma posição. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou mudando a posição da câmera para ela tá recebendo a posição do target dela, tá? Então, o que ela faz? Ela copia a posição do player, como sendo a posição dela mesma. Tá? Então isso vai fazer com que a câmera siga perfeitamente o player, porque isso a gente está escrevendo dentro da função que é chamada em absolutamente todos os frames. Tá? Então ela vai simplesmente copiar. Então, como eu falei, parece um pouco estranho a gente escrever tudo isso, né, só para a câmera seguir o player, sendo que já estava funcionando. Né? Mas vamos pensar o seguinte, isso aqui eu escrevo uma vez só. Eu posso ter várias fases, eu não preciso mais voltar aqui e escrever, né? E essa câmera vai funcionar para todas as fases, né? Então, assim, além dela facilitar, né, eu quis aproveitar a oportunidade para explicar um pouco mais sobre o que é uma referência, como que a gente pega um nó
né, que está dentro da nossa árvore, como que a gente, né, verifica esse nó, como que a gente cria um grupo. Então, né, um monte de coisa aí a gente aprendeu e que a gente vai usar isso em outras situações, quando a gente fizer o inimigo, enfim, a moeda. Então, assim, em várias situações a gente vai acabar utilizando coisas que são muito parecidas com isso daqui, tá? Então, beleza, vamos salvar aqui. Ó, e vamos pensar o seguinte, ó. A câmera aqui tem o script, tem o player, né? Então vamos rodar, né? Vamos rodar aqui a fase Tropic, F6. Vamos ver se funcionou. Ó, beleza, está funcionando. Vamos ver se a câmera segue. Perfeitamente, está seguindo, ó. Tem a suavização, tem o limite, né? Se eu subir aqui, ó, ela vai acompanhando, tudo perfeitinho. Beleza. Vamos rodar então a da floresta, tá? F6. Ah, eu tirei os bloquinhos, né? Vamos colocar de volta. Mas está funcionando. Ó, eu vou colocar os bloquinhos aqui. Até vou pegar, deixa eu ver aqui, Terrain. Deixa eu ver se eu coloquei o colisor nesses aqui, né? Vamos selecionar rapidinho aqui, a gente já faz. Vamos lá em física. Vamos fazer certinho, que daí a gente faz uma vez só, né? Que daí isso aqui já fica de exemplo para os próximos vídeos. Né? Vou ajustar o colisor aqui. Igual a gente fez da outra vez. Vou marcar a opção de One Way Collision. E tá lá. Beleza, agora aqui eu vou selecionar alguns aqui. Criar um bloquinho de 3 aqui, né? E já vou colocar ele como padrão, né? Então vamos selecionar ele aqui, jogar ele aqui para baixo, pegar a ferramentinha aqui do pincel e vamos espalhar uns bloquinhos para cá. Show! Deixa eu ver se ele vai alcançar esse primeiro, né? Alcançou. Beleza, aqui o problema ainda persiste, né? Por quê? Porque agora sim a gente pode arrumar, né, essa questão. Porque ó, essa câmera aqui, apesar dela ser a referência lá da nossa câmera principal, que a gente fez em outra cena, né, se a gente vier aqui no Inspector, ó, a gente pode alterar qualquer coisa dela. E aí sim, aqui nesse caso, a gente vai estar alterando só para essa câmera. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, vocês estão vendo que aqui ela ficou com os mesmos valores que a gente definiu lá, né? O left, o top e tal. Então, assim, ó, no top agora, eu vou colocar o 0. Tá? E ó, olha que legal, né? Aqui ele mostra essa indicação de que a gente alterou com relação, né, à nossa câmera raiz. Né? Então, por exemplo, assim, ó, se eu tirar aqui ó, 208, colocar, sei lá, 400, né, ele vai indicar aqui ó, que a gente alterou. Se eu voltar, ó, ele volta para o 208, né, que é a nossa câmera original, que é essa que a gente fez aqui em outra cena. Então, fica bem fácil de a gente ver o que a gente alterou, né, se a gente quiser voltar para o estado original dela, tá? Se eu quiser trocar o zoom aqui, eu posso trocar, enfim, eu posso fazer qualquer alteração nessa câmera, né? Se eu fizer a alteração nessa câmera que está na cena, vai valer só para essa câmera. E se eu fizer uma alteração nessa câmera principal, vai valer para todas, tá? Então isso é muito legal, porque à medida que a gente for evoluindo o jogo, eu posso criar outros comportamentos para a câmera, de repente ela muda de lugar, faz uma cutscene, enfim, tenho liberdade para fazer o que eu quiser, né? Eu posso fazer coisas, né, para a câmera geral ou para a câmera da cena. Tá? Então eu arrumei aqui, coloquei o limitador no top, F6, tá? Então agora eu venho subindo aqui, ó, e ela para de subir, né? Então ela voltou a funcionar como era antes, né? E se eu for lá na cena do Tropic, rodar F6, aqui vai estar funcionando igual antes. Então uma câmera não altera a outra. E é o mesmo script, o script vai funcionar para todas elas, né? Então eu posso criar aí quantas fases eu quiser. Agora só para a gente ver o erro, né? Se eu tirar o player daqui, ó, vou deletar o player. Né? A gente tem aqui um cenário sem câmera, sem player. Vou rodar, ó, deu erro. Tá? Então deu erro porque assim, ele não tem o target, tá? E se eu vier aqui na aba de erros, ó, player not found, que foi aquela mensagem que eu escrevi. Então aqui eu já, puxa, esqueci do player, né? Aí eu lembro disso, eu venho aqui e arrasto o player para cá, tá? E vejam que agora é como se fosse outro player, né? Uma instância nova do player. Mas a câmera é esperta, ela vai lá e busca o player que tiver na cena, tá? Então, assim, a ideia é que a gente crie vários elementos. E aí, quando a gente for montar a nossa fase, a gente cria uma cena nova e vai arrastando tudo para cá e tudo vai funcionar. Então, eu não preciso me preocupar em colocar a câmera dentro do player, porque isso ela já aprendeu a fazer, tá? No próximo vídeo, a gente vai fazer a mudança de fase, né? Então, a gente vai fazer essa mudança de forma dinâmica. Quando eu chegar aqui no final, né, eu vou pulando e tal, vai ter um final aqui e automaticamente ele vai
para a próxima fase, né? Então a gente vai fazer essa troca de fase aí durante o jogo, né? Por isso que a gente está construindo, né, 2 fases, personalizando, né, a câmera, tudo para que a gente consiga aí desenvolver um jogo mais robusto, né? Beleza, pessoal? Então esse vídeo foi um pouquinho mais longo, porque tinha bastante coisa para explicar, mas como eu falei, eu considero que é um dos vídeos mais importantes, porque, né, a gente viu alguns conceitos ali de GD Script, algumas particularidades da Godot, como a questão do grupo, pegar referência, tudo isso. Então eu achei que valia a pena fazer um vídeo um pouquinho mais extenso aí. Beleza, gente? Então não deixem aí de se inscrever no canal, curtam o vídeo, comentem aí o que vocês estão achando da série, beleza? E bora para o próximo vídeo. Valeu, pessoal!